A arte de se olhar com honestidade. Existe uma tirania silenciosa que habita o cotidiano de milhões de pessoas. Ela não chega com estrondo, não se anuncia com alarmes. Ela se instala devagar, nas entrelinhas das comparações, nos filtros das fotografias, nas respostas ensaiadas que damos quando alguém pergunta: "Como você está?" Essa tirania tem nome: o culto à perfeição. E o preço que pagamos por servi-la é, muitas vezes, a nossa própria vida. Desde cedo, somos treinados a apresentar versões polidas de nós mesmos. A escola recompensa o acerto, não o processo. O ambiente de trabalho celebra o resultado, não a tentativa. As redes sociais amplificam a curadoria. Exibimos os momentos de glória e enterramos os de colapso. Crescemos, assim, com a crença profundamente enraizada de que o erro é uma falha de caráter, que a vulnerabilidade é fraqueza e que mostrar as rachaduras é convidar o julgamento alheio. Mas o que acontece com tudo aquilo que reprimimos? O que fazemos com as dúvidas, os medos, os fracassos que não cabem na narrativa perfeita que construímos para o mundo? A resposta quase sempre é: carregamos. Carregamos em silêncio, com um sorriso no rosto e uma lista de afazeres na mão. Nos tornamos experts em fingir que está tudo bem, mesmo quando por dentro algo está se despedaçando. E há um paradoxo cruel nisso tudo. Quanto mais nos esforçamos para parecer inteiros, mais fragmentados nos sentimos. Quanto mais tentamos controlar a imagem que projetamos, mais perdemos o contato com quem realmente somos. A pesquisadora Brené Brown, após anos estudando vulnerabilidade e vergonha, chegou a uma conclusão que desestruturou muitas de suas próprias certezas. As pessoas que vivem com maior senso de pertencimento e plenitude não são aquelas que eliminaram suas imperfeições, são aquelas que pararam de fingir que não as tinham. Elas desenvolveram o que ela chama de wholehearted living, uma forma de viver de coração inteiro, que começa exatamente pela aceitação corajosa da própria incompletude. Aceitar a imperfeição, porém, não é um gesto passivo. Não se trata de cruzar os braços diante da mediocridade ou abandonar o desejo de crescer. Trata-se de algo muito mais radical e muito mais difícil. É o ato de se olhar com honestidade e dizer: eu sou isso, com minhas sombras, meus tropeços, minhas contradições, e ainda assim mereço estar aqui. É uma declaração de presença plena no mundo, sem a condição de primeiro se tornar perfeito. Essa coragem começa pequena. Começa quando você admite que não sabe a resposta numa reunião de trabalho, em vez de inventar uma. Começa quando você telefona para um amigo e diz: estou mal, sem se apressar em justificar ou minimizar. Começa quando você entrega um projeto imperfeito dentro do prazo, em vez de nunca entregá-lo na busca pelo resultado ideal. Esses pequenos atos de honestidade consigo mesmo e com o outro são, na verdade, gestos profundamente subversivos numa cultura que premia a aparência acima da autenticidade. Há também uma dimensão relacional poderosa nesse processo. Quando nos permitimos ser vistos em nossa incompletude, algo inesperado acontece. Criamos espaço para que os outros também o sejam. A vulnerabilidade compartilhada não enfraquece os vínculos, ela os aprofunda. As relações que mais nos nutrem raramente são aquelas construídas sobre a admiração mútua de fachadas impecáveis. São aquelas onde duas pessoas se olharam nos olhos e disseram de alguma forma: eu também. Esse eu também tem o poder de romper o isolamento que a perfeição forçada inevitavelmente produz. O antídoto da compaixão. Se o primeiro passo para a coragem de ser imperfeito é o reconhecimento, o segundo, e talvez o mais doloroso, é enfrentar a voz interna que nos condena. Todo perfeccionista carrega um crítico interior implacável. Esse crítico conhece todos os nossos pontos fracos, lembra de cada erro que já cometemos e tem uma habilidade assustadora de transformar qualquer tropeço em evidência de uma inadequação fundamental. Ele não fala em voz alta, mas está presente o tempo todo, na hesitação antes de publicar um texto, no desconforto de ser fotografado, na insônia que vem depois de uma conversa que poderia ter sido melhor. O problema não é a existência dessa voz. Algum grau de autocrítica é necessário e saudável.
O problema é quando ela se torna o único juiz que reconhecemos como legítimo. Quando internalizamos tão profundamente o olhar punitivo do mundo externo que não precisamos mais de ninguém para nos condenar. Fazemos isso muito bem sozinhos. A psicologia chama esse fenômeno de vergonha tóxica. Diferente da culpa, que diz, eu fiz algo errado. A vergonha tóxica diz, eu sou algo errado. É uma distinção pequena nas palavras, mas abissal nas consequências. Enquanto a culpa pode motivar a reparação e o crescimento, a vergonha tóxica paralisa. Ela nos faz querer nos esconder, diminuir, desaparecer. E curiosamente, quanto mais nos escondemos, mais ela cresce, porque nunca recebe o antídoto que precisaria. O contato com a realidade, com o outro, com a compaixão. A vergonha prospera no silêncio e murcha quando é exposta à luz de uma conexão genuína. É aqui que entra um conceito que a cultura ocidental ainda enfrenta com muita resistência: a autocompaixão. Não confunda com autoindulgência ou com a preguiça disfarçada de aceitação. A autocompaixão, como a psicóloga Kristin Neff a define, é a capacidade de se tratar com a mesma gentileza que você ofereceria a um bom amigo que estivesse sofrendo. Parece simples, mas experimente, da próxima vez que cometer um erro significativo, dizer para si mesmo as palavras que diria a alguém que você ama. A distância entre os dois tratamentos costuma ser perturbadora. Fomos ensinados que ser rigorosos conosco é um sinal de seriedade, de ambição, de caráter. Que a dureza interna nos faz melhores, mais produtivos, mais disciplinados. Mas as pesquisas apontam exatamente o contrário. Pessoas com maior nível de autocompaixão cometem menos erros repetidos, têm mais motivação intrínseca, são mais resilientes diante do fracasso e, paradoxalmente, têm padrões mais elevados, porque não precisam se defender do erro, podem aprender com ele. O rigor punitivo não nos eleva, ele nos trava. Praticar a autocompaixão é, portanto, um ato de coragem tanto quanto de cuidado. É decidir interromper um ciclo antigo, muitas vezes herdado de ambientes que confundiam amor com exigência e aprovação com mérito. É reconhecer que você não precisa se punir para crescer, que o erro não cancela o valor, que a incompletude não é o oposto da dignidade. É, na verdade, a condição universal de todo ser humano que ainda está vivo e, portanto, ainda está aprendendo. Existe também uma armadilha sofisticada que merece atenção: o perfeccionismo disfarçado de humildade. Há pessoas que, quando recebem um elogio, imediatamente o descartam. Ah, não foi nada, poderia ter sido muito melhor, tive sorte. Esse movimento parece modéstia, mas frequentemente é o perfeccionismo operando de outra forma. Se eu nunca aceito que fiz bem, nunca preciso me expor ao risco de tentar de novo e falhar. É uma proteção emocional sofisticada que, no longo prazo, nos priva de reconhecer nossa própria trajetória e o valor real do que construímos. Receber um reconhecimento com presença, sem inflar nem minimizar, é um exercício de honestidade que também faz parte da coragem de ser imperfeito. Significa dizer: sim, eu fiz isso, com todas as minhas limitações, e teve valor. Significa habitar o próprio trabalho sem pedir desculpas por ele. Significa estar, de verdade, onde você está. A textura de uma vida real. Há um momento específico na vida de muitas pessoas em que a relação com a imperfeição muda de forma irreversível. Esse momento raramente chega embalado em clareza. Ele costuma vir pela exaustão. É o ponto em que o esforço de manter a fachada se torna maior do que o medo de ser visto sem ela. É quando o corpo diz: não aguento mais, antes que a mente consiga formular a frase. Pode se chamar burnout. Pode se chamar crise. Pode se chamar apenas um choro sem motivo aparente numa tarde de terça-feira. Mas no fundo, é o ser humano real tentando atravessar a armadura do ser humano ideal que construímos para sobreviver ao olhar do mundo.
Esse momento de ruptura, por mais doloroso que seja, carrega um presente escondido. Ele é, muitas vezes, o primeiro contato genuíno que temos conosco mesmos em anos. Quando as engrenagens da performance travam, somos forçados a perguntar: quem sou eu quando não estou tentando impressionar ninguém? O que eu realmente quero? Para além do que aprendi a querer para ser aceito? Que vida eu estaria vivendo se o medo de errar não tivesse tomado tanto espaço nas minhas decisões? Essas perguntas não têm respostas rápidas, mas o simples ato de fazê-las já é uma forma de liberdade. É o começo de uma relação diferente consigo mesmo, menos baseada em desempenho, mais baseada em presença. Menos orientada pela pergunta, o que vão pensar? Mais pela pergunta, o que é verdadeiro para mim? Essa transição não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, em recaídas, em dias em que você acredita genuinamente na sua própria imperfeição como algo aceitável e em dias em que o antigo crítico retorna com toda a força. E tudo isso também é parte do processo, imperfeito como deve ser. A cultura contemporânea começa, aos poucos, a abrir espaço para essa conversa. Vemos mais pessoas falando publicamente sobre saúde mental, sobre os bastidores dos fracassos, sobre as dúvidas que coexistem com as conquistas. Mas é preciso cuidado para não transformar a vulnerabilidade em mais um produto a ser consumido, em mais uma performance. Desta vez, a performance da autenticidade. A coragem de ser imperfeito não é um conteúdo para ser postado. É uma prática silenciosa e contínua, que acontece nas escolhas cotidianas, nas conversas difíceis, nos momentos em que ninguém está assistindo. Essa prática tem implicações coletivas profundas. Sociedades que cultivam a tolerância à imperfeição são sociedades mais criativas, porque a inovação exige tentativa, e tentativa exige a aceitação de que o erro é parte do caminho, não o fim dele. São também sociedades mais compassivas, porque quando paramos de nos exigir perfeição, naturalmente diminuímos a exigência sobre o outro. A severidade que dirigimos ao mundo exterior quase sempre é o reflexo fiel da severidade que exercemos internamente. Transformar essa relação consigo mesmo é, portanto, um gesto com consequências que vão muito além do indivíduo. No âmbito das relações, a imperfeição compartilhada é o que torna o amor sustentável. Não o amor das primeiras impressões, construído sobre a melhor versão que conseguimos apresentar, mas o amor que permanece quando o outro nos conhece inteiros, com os medos, as manias, as cicatrizes, as contradições. Esse amor só é possível quando temos a coragem de nos mostrar antes de termos certeza de que seremos aceitos. É um salto no escuro, e é exatamente por isso que é corajoso. Ser imperfeito não é uma condição a ser corrigida. É a descrição mais honesta do que significa ser humano. Cada arranhão na sua história, cada escolha equivocada, cada fase em que você foi menos do que poderia, nada disso diminui o que você é. Tudo isso, na verdade, compõe a textura única de uma vida real, vivida de verdade, sem a anestesia da perfeição. E vidas assim, imperfeitas, honestas, corajosas, são as únicas que, no final, têm algo verdadeiro a dizer. A coragem não está em nunca cair. Está em se permitir cair à vista, levantar sem se destruir no processo e seguir, não apesar das imperfeições, mas com elas, integrando-as como parte essencial de quem você está se tornando. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!